Olá, pessoal. Bem, nessa semana teve muita polêmica envolvendo celebridade, subcelebridade e ex-celebridade. Teve aí a notícia de que o ministro do Supremo Tribunal fará uma live com o Felipe Neto, aquele adolescente de mais de 30 anos. Também saiu a notícia de que a Xuxa lançará um livro sobre a questão LGBT para crianças. E a polêmica que, né, a notícia que está gerando maior polêmica é que a Natura contratou a Tammy Gretchen para fazer a campanha do Dia dos Pais dela. Pode aí adicionar um projeto de lei que está em tramitação lá, não sei em que nível de tramitação está, mas eu fiquei sabendo que há no Congresso um estudo de um projeto de lei sobre a redução da idade para estupro e aliciamento de menor. Hoje em dia a legislação parece que até os 13 anos é estupro e até os 17 anos é aliciamento de menor, independente do consentimento ou não da vítima, né? Então há um projeto aí que para redução dessa idade e até distingue de meninos e meninas. No caso, acho que meninos passaria acho que para 11 e para meninas 12 anos, não sei direito. Tem que eu li o projeto, eu li só a chamada do projeto de lei e dei uma lida naquele resumo do projeto de lei. Não li ele por completo, mas de qualquer forma, esse assunto me chama a atenção, ainda mais porque eu atuo profissionalmente com adolescentes e pré-adolescentes. E eu queria salientar, primeiro, o que me chamou a atenção é essa polêmica da Tammy Gretchen. Eu acho o seguinte, não vejo problema algum em você caracterizá-la como, querer homenagear ela como pai, não sei, vender, né, o produto numa data como essa usando ela. Até porque seria hipócrita da nossa parte questionar se ela pode ou não ser pai, no sentido não biológico da palavra, é óbvio que não, mas no sentido simbólico, uma vez que quem aí não conhece filho de mãe solteira que no Dia dos Pais dá presente para a mãe, porque reconhece nela o papel também de pai. Então, como diz aquela máxima, pai é quem cria, né? Pai é quem cria. Então a Natura, dentro de uma ideologia progressista, ela quer enaltecer isso. Então tá. Eu posso não concordar, ou posso concordar, ou posso ser indiferente. Eu, como consumidor, dentro de um aspecto de liberdade, eu vou. Não me interessa isso. Se bem que campanhas publicitárias não me seduzem muito. A Natura, por exemplo, nunca me seduziu, primeiro, porque eu acho produtos vagabundos, ainda mais depois que se juntou com a Avon. Aí que foi mesmo, né? O casamento aí o cara era feio e pegou a mulher feia para casar. Eu acho produtos vagabundos. A perfume masculino Natura é péssimo, ele não tem fixador. Você bota de manhã, chega na hora do almoço e já não tem mais nada. Desodorante é risco de você passar vexame. Você bota o desodorante, eu que suo muito, vocês podem ver aqui que eu tô ventilador ligado e mesmo assim eu tô suando. Se toma noite abafada, tudo bem, mas fez um dia que não foi um dia abafado. Então eu que suo muito, eu sou um bom teste para produtos como desodorante. Da Natura eu não aprovo. É, tá no meio do dia tu já tá com cheiro de cachorro molhado. Então a Natura não me seduz, até pela qualidade dos seus produtos. Pior ainda, ela tem uma qualidade ruim e os preços são altos. Não há produto baratinho na Natura. Tá? Eu prefiro outras. Desodorante, por exemplo, eu compro farmácia e eu compro mais barato. Todos eles são eficientes para mim. Né? Exceto Nivea, que me dá uma certa irritação,
Os outros eu vejo pelo preço. Dias que eu compro Bosano, dias que eu compro Rexona, dias que eu compro Trebuchet Marchand. Dove raramente por causa também do preço. Mas não é a questão publicitária que vai me seduzir. O que me seduz é qualidade e preço. Agora, eu acho que a polêmica nessa discussão vai muito além dessa coisa de você aceitar um transexual como um pai ou não. A polêmica vai. E aí eu volto a citar Felipe Neto, Xuxa e etc. A polêmica está na sexualização da criança, né? E Dia dos Pais é muito, muito, muito sensível às crianças. A Xuxa nem precisa falar por quê, né? Ela vai fazer um livro para as crianças. E o Felipe Neto é uma celebridade muito forte no meio infanto-juvenil. Por que eu falo da sexualização das crianças? Há mais de 10 anos atrás eu fiz um projeto na escola que era um projeto de saúde e sexualidade, né? Hoje em dia, se eu falar em saúde reprodutiva, pega mal, porque os progressistas eles se apoderam de um termo e os conservadores, ingenuamente, adotam a narrativa deles. Ou seja, aquele termo é usado pelos progressistas, ele passa a ser demonizado e os conservadores não usam. Então, isso é uma burrice do caramba, ou seja, você entrega o poderio linguístico ao inimigo, se você o considera como tal. Isso é um erro estratégico que a galera ainda não aprendeu. Mas assim, e por que eu fiz esse projeto? Esse projeto eu fiz por dois motivos. Um, porque eu estava com um horário excedente e precisava preencher esse horário com alguma atividade. Então a mim foram propostos dois temas: questão ambiental, sobretudo em reciclagem, e a questão da saúde reprodutiva, sobretudo por causa da gravidez precoce. Era uma epidemia dentro da comunidade onde trabalhava. A questão ambiental eu acho chatérrima, e eu tenho muito pouco a acrescentar essa questão ambiental. Eu acho aquilo dali extremamente ideológica, né, e pouco técnica. Então isso, eu não tenho paciência para essas coisas. Eu gosto até de discutir questões ideológicas, mas trabalhar com isso, logo me desanimei. Eu então peguei a questão de saúde, né, que é uma coisa que eu acho mais agradável de se trabalhar. E já que o problema era gravidez precoce, eu fui estudar sobre isso, né? Eu fui ver o que era, as motivações, os problemas até de saúde, os problemas físicos. E aí montei um projeto que é um pouco além de gravidez precoce, ia também em prevenção, né, profilaxia de DST, etc, etc e tal. Mas o público que foi oferecido a mim era um público que ia da quinta à oitava série, agora do sexto ao nono ano. Então você tem uma faixa etária dos 11, 12 aos 14, 15 anos, né? Salvo aí as discrepâncias, sobretudo para mais. E eu tinha uma preocupação porque eu acho que sexo não é assunto para se discutir antes de uma determinada idade. Não por moralismo e não porque eu me considere um conservador. Seria hipócrita eu me considerar um conservador. Mas é por causa de questões de obedecer ao desenvolvimento natural do indivíduo. Eu tomo como referência o desenvolvimento hormonal, né? Se o teu sistema endócrino ele obedece uma cronologia, por que eu tenho que culturalmente desobedecê-la? Então, determinada idade, eu acho que determinados assuntos não devem ser abordados, ou ser abordados de uma forma muito técnica, dentro da questão mais anatômica e fisiológica. Então eu tive essa preocupação. Nesse projeto, que depois virou a minha dissertação de mestrado, mas muito alterada, muito mutilada, não cabe nem aqui uma discussão sobre isso, a gente fica para um próximo bate-papo. Mas esse projeto, como eu falei, para colocar ele em prática,
tive que estudar muito, pesquisar muito, entrei em contato com entidades ligadas à saúde da criança, da adolescência, centros de pediatria, centros de atendimento psicológico, etc. e tal, fora a bibliografia que eu levantei para montar esse projeto. E na metodologia dele, o que interessa, né? Na metodologia dele tinha uma coisa que a gente chamava de caixa da curiosidade. A caixa da curiosidade era uma caixa em que os participantes do projeto, eles colocavam ali no final da nossa explanação. Então eu falava, por exemplo, sobre o aparelho reprodutor feminino, o aparelho reprodutor masculino. Eu falava, por exemplo, sobre o desenvolvimento por faixa etária. Tinha aquela questão de menarca, menopausa, fimose, essas coisas que de autoconhecimento, conhecimento do seu próprio corpo, né? Sempre de forma muito técnica. A questão da gravidez foi muito interessante, porque eu aprendi muita coisa sobre isso, a gravidez precoce, e não é a gravidez indesejada, tá? Um parêntese aí. A gente tem uma questão aí de que a adolescente engravida meio que ou na ignorância ou no ímpeto, né? Na inconsequência. É inconsequência sim, mas inconsequência na visão de um adulto. Para a visão de um adolescente, eles têm uma percepção, eles têm uma avaliação das consequências diferente do adulto. Por isso que eles precisam da orientação, né, e dos limites impostos pelos adultos. O que eu percebi é que a maioria, não só a partir da teoria resgatada, mas como na prática observada, que a maioria das meninas que engravidavam, elas engravidavam porque elas queriam engravidar. E um outro mito desfeito é a questão da interrupção da gravidez, né? Quem gosta muito de aborto é classe média e elite. Classe média e elite, elas estão preocupadas com o aborto. O pobre, ele até aborta, mas o que eu percebi na prática, e os números, eu fiz esse projeto durante um tempo, e depois eu voltei a trabalhar com isso 10 anos depois, e confirmaram, né, depois de 10 anos, os dados corroboraram os primeiros resultados. Não é falta de conhecimento, não é por ignorância e não é um acidente de percurso. Foi intencional, houve dolo, né? Uma das coisas mais marcantes na gravidez precoce é o seguinte, é a baixa autoestima. Então a menina, para ela não se sentir inferior a outras mulheres, sobretudo as mulheres bem-sucedidas, às quais ela é exposta na mídia e etc e tal. Naquela época era praticamente televisão. No retomada do projeto, 10 anos depois, a internet passou a ter um protagonismo muito grande nessa exposição. Mas, de qualquer forma, a mídia, de um modo geral, ela expõe a essas meninas, mulheres, que são intangíveis. E aí como é que ela vê a única maneira dela se equiparar a essas mulheres? É a reprodução. Olha, tá bom, você tem o que eu não tenho, você frequenta os lugares que eu não frequento, você conhece pessoas que eu nem vou sonhar um dia conhecer, mas eu sou mãe, tanto quanto você. Isso foi uma coisa que me deixou muito impressionado. Outra coisa que me deixou muito impressionado, da caixa da curiosidade que eu estava falando, é que então eu fazia essa dinâmica mais informativa, aquilo que a gente ensina mesmo em aula de ciências, né? E depois, aparelho reprodutor, sistema hormonal, né? E depois, no final, eles colocariam de forma anônima. A única coisa que eu pedi era que na fichinha tivesse o sexo, né, masculino ou feminino, e a idade. Porque eu ia fazer uma compilação estatística disso. Que eles botassem um comentário ou uma dúvida num papel, dobrasse e botasse na caixinha. Totalmente anônimo, ou seja, ele não bota nome, ou ela não botava nome, só sexo e idade. E aí foi a grande surpresa, porque eu pegaria esse material, e em uma semana eu ia ler esse material e ia montar a pauta para o próximo.
É claro que a pauta ela tinha uma pré-definição, como eu falei, uma definição, ela seguia uma base curricular técnica, mas era recheada, era contaminada pela própria demanda dos participantes. E foi aí que eu tive uma grande surpresa, minha segunda grande surpresa, além da principal motivação da gravidez precoce. É o quanto aquelas crianças elas estavam sexualizadas. Né? Tinham dúvidas e comentários, observações, que era muito além do que você esperaria de uma criança de 12, 13, de 11, 12, 13 anos. Né? Algumas até constrangedoras. Algumas até constrangedoras. E quem me conhece sabe que eu não sou nenhum santo. Alguma coisa para me constranger, porque era brabo mesmo. E aquilo começou a me preocupar muito e eu tive a ideia de entender como aquelas crianças tinham aquele tipo de informação, ou seja, a origem daquela informação, para entender um pouco o porquê delas estarem tão precocemente sexualizadas. E eu cheguei a uma conclusão, depois de analisar os dados, de que há 10 anos atrás era a televisão, principalmente, e agora manteve-se, os resultados se mantiveram, e agora era a internet tá, era fundamental. A televisão, e naquela época não tinha muita internet, né? Já havia internet, mas não era de fácil acesso, não tinha o acesso que tem agora. Agora que eu digo, isso também já tem uns 5 anos. É, o mercado pornográfico, que é ou pelo canal fechado, né, canais de assinatura, ou por pirataria de DVDs, né? Aluguel de DVD ou trocas ilícitas de DVDs com pornografia. Alguém baixava pornografia na internet e vendia aquilo de forma ilícita, e havia muito consumo entre os jovens. De cara, antes de eu analisar os dados, antes de eu fazer essa investigação, como todo bom professor, eu logo desconfiei que era a família. Todo professor joga conta na família, tá? Isso é uma mania, isso é um vício da profissão. O professor tem esse ranço, né? Isso deve ser a família que ele vive, o ambiente que ele vive, principalmente a família e tal. E eu vi que não. Eu vi que, inclusive, muitos deles escondiam o consumo desse material, seja ele pornográfico, seja ele até dos mais sutis aos mais escancarados, tá? Eu estou falando de pornografia, mas também tinha muita coisa sutil. Novela, séries, programas de TV, minisséries, assim, programas de auditório, coisinhas que parecem bobas, que nos passam às vezes batidas, mas que as crianças são muito atentas e muito curiosas. Então, a gente tem uma exposição do sexo num momento que ainda as crianças não estão preparadas. Não vou nem entrar no campo psicológico, é só você respeitar o desenvolvimento hormonal dessas crianças, né? Se eu não estou sendo claro, por exemplo, uma menina que nem peito tem ainda, ou um garoto que não tem nem pelo pubiano, ele já está sendo exposto a um conteúdo sexual muito intenso, muito intenso. Então, quando eu critico essas celebridades, subcelebridades, ou etc e tal, e que eles têm um apelo sexual, não é o livro da Xuxa para falar do amor. Porra, a Xuxa pode falar o que ela quiser. É óbvio que o amor não se restringe a conceitos convencionais ou tradicionais, etc e tal. O amor é uma coisa muito mais complexa e normalmente nos foge muito de uma compreensão superficial. O problema todo é você expor a questão sexual.
Quando você fala da Maia, por exemplo, no livro da Xuxa, a Maia é filha de um casal de lésbicas. Ela tem duas mães. Tudo bem, excelente, mas o que ela, quando ela coloca isso do ponto de vista LGBT, ela está fazendo uma analogia, mesmo que sutil, a sexo. A sexo. Você não precisa focar no ponto que é uma relação entre duas mulheres, porque assim, qual é a necessidade disso? Eu estava vendo uma série na Netflix, esqueci, eu não sei o nome, em que é uma menininha, criança, bem criancinha, coisa, sei lá, de 7 anos, 8 anos, era trans. Então era uma lacração, a série toda uma lacração, e para mostrar que ela fez a escolha dela desde cedo para ser trans. Gente, uma criança não tem uma noção, a sexualidade dela tem que vir naturalmente e tem que respeitar a sua formação cognitiva biológica. A gente está forçando uma barra e o que. Ah, mas e daí? Qual o problema? O problema é que, primeiro, você gera adultos problemáticos. Segundo, se a criança já está familiarizada com essa temática, fica mais fácil de um burro velho mal intencionado convencê-la ela de praticar isso. Então aí que eu desconfio muito que a intenção disso tudo não é você desmistificar essa questão, de você humanizar. Não, não. Porque você não precisa disso. A criança, ela tem o momento certo dela e por curiosidade ela vai atingir isso naturalmente sem precisar de a gente ficar forçando a barra. Mas na medida em que ela é precocemente estimulada e esse assunto acaba sendo banalizado, e no momento que ela tem muito pouco discernimento, que o ser humano tem muito pouco discernimento, ela se torna alvo fácil de predadores mal intencionados. Né? Você imagina o camarada chega assim, menininha, olha só, você já conhece, rapaz, menininha esperta, menininha já sabe como é que engravida, menininha sabe que menina e menina pode, menino e menino pode, menininha sabe um montão de coisa. Menininha, quer aprender mais? Vem com o tio. Vamos, olha só a brecha que tu tá dando. Ah, mas a menininha tem que saber que não é biscoitinha, nem pepequinha, não é pererequinha, é vagina. Beleza, vagina, que é um órgão sexual, que é um órgão reprodutivo. Ponto. Se alguém um dia tentar, e que privativo dela, até que ela se sinta confortavelmente, biologicamente, fisicamente, apta a ter uma vida sexual, o que não é aos 11, 12, 13 anos. Me desculpe, mas não é. Porque se ficar chamando de pererequinha, ela vai denunciar alguém. O fulanão, o seu Zé lá da tendinha, falou que me dava uma bala se eu mostrasse a perereca, né? Ou então a minha bichinha para ele. Sua bichinha não morre, aqui é bichinha, aqui é um gaio. É uma periquita. Não. Isso é forçação de barra. Você vai desconfiar que papo é esse de mostrar biscoitinho, de comer teu biscoitinho? Que porra é essa? Não vem com esse caô, essa forçação de barra que tem que já ensinar essas coisas precocemente, porque senão ela pode ser. Não, nada disso. Se você ensinar precocemente, o que vai acontecer é que você banaliza isso e antecipa uma curiosidade em que ela pode se tornar alvo fácil de predadores. Ela que eu digo a criança. Seja predador do sexo masculino, seja predador do sexo feminino, seja qual for a orientação, a constituição genotípica desse predador. Então, essa é a minha preocupação. Então, quando eu tive esses dados em mão, pena que eu não pude explorar isso na minha dissertação. A minha dissertação ficou muito presa à questão da área de saúde preventiva, sobretudo em cima de DST. Né? Mas, até porque eu trabalhei também com o ensino médio na dissertação, não só com o ensino fundamental. Na dissertação eu abri para o ensino médio, até para fazer uma comparação entre os dois públicos. Mas essa ultraexposição precoce, ela torna o tema familiar, banal, e aí a criança acaba,
lembra que a criança, tenta você voltar ao teu tempo de criança e o teu discernimento. Ah, mas as crianças hoje são mais espertas. Não, as crianças hoje não são mais espertas. Elas são mais expostas. Hoje, mais ainda, a gente tem que tomar cuidado. Tá? Então, a minha crítica a essas coisas ligadas à sexualidade, de formas escancaradas ou muito sutis, como uma transexual representando o pai, ou um adolescente de mais de 30 anos falando sobre sexo com o público infanto-juvenil, ou falando coisas que inspirem, que tenham alusões sexuais, ou uma ex-modelo, ex-apresentadora infantil, de forma extremamente inadequada nos anos 80, mas isso quem viveu sabe o que eu estou falando, querer fazer livrinhos com questões de LGBT para crianças. Nada contra você trabalhar respeito, trabalhar altruísmo, trabalhar generosidade de almas. Isso daí você pode fazer de N maneiras. Não precisa ficar usando a temática sexual, que eu acho muito perigosa, e isso daí hipersensibiliza nossas crianças num momento em que, num público que não tem discernimento e malandragem para se proteger. É enrolado facilmente por predadores mal intencionados. Essa é a minha preocupação. Dane-se a Natura, dane-se a Xuxa, dane-se o Felipe Neto, dane-se o ministro que acha que o Felipe Neto tem alguma coisa de útil para se falar e ainda se levar em consideração. Meu, o meu porém aí é: a gente está discutindo questões ideológicas, a gente está discutindo questões moralistas, e a gente está esquecendo do cerne, que malandramente você vai pautando a hipersensibilização sexual em pessoas vulneráveis. Tá? Em pessoas vulneráveis. Então não é moralismo, não. Moralismo para mim não cola. Não, seria hipócrita tentar enaltecer uma pauta moralista. Que aqui eu tô preocupação como alguém que teve essa experiência e que fiquei muito alertado com isso. Ainda vou escrever mais sobre isso. A dissertação ela ficou presa do meu mestrado, ela ficou presa na questão da saúde, da prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, mas a ideia era que eu continuasse trabalhando com isso para contemplando todas essas peculiaridades observadas, fazer uma discussão mais profunda, um estudo mais abrangente. Mas infelizmente o meio acadêmico não se interessou muito por isso. Foi bem claro, eles chegaram, me traçaram uma fronteira e falaram: não, se você quer falar disso, ou fala de uma outra forma, essa coisa mais ideologizada, que eu me recusei, ou fica preso às questões técnicas de saúde, prevenção de doença, etc. e tal. Tá? Uma pena. Mas um dia eu ainda vou tomar vergonha na cara e dane-se o meio acadêmico, vou colocar isso no papel e vou desempenhar um estudo mais profundo em relação a isso. Mas o que eu tenho a falar sobre essas coisas todas é isso. Não compro Natura, não é porque a Tami está fazendo a campanha, é porque Natura é cara e vagabunda. A questão da Xuxa é só o pai e a mãe não comprar o livro e ficar atento se a escola não vai receber uma doaçãozinha e botar esse livro para exposição pública na biblioteca da escola, ou algum professor progressista não usar isso para fazer proselitismo de gênero em sala de aula. O Felipe Neto é um cara que eu acho que ele é perigoso no sentido não de também, se os pais acompanharem mais o dia a dia, o cotidiano dos seus filhos, ele não vai ter muito risco. A questão política aí, que eu acho que ele é um laranjinha do globalismo, mas são outros 500. Eu até acho que ele está lá com o ministro, não porque ele é um depravadinho ou uma criatura perigosa para a formação de nossas crianças, mas é porque ele é laranjinha do globalismo. Mas isso não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui agora. Minha preocupação é a gente tornar as crianças meio que insensíveis
ao perigo que é estar hipersensibilizada, hipersexualizada, ainda quando se tem defesas cognitivas baixas, né? Então era isso que eu tinha para falar sobre essa polêmica, e um abraço e até a próxima, tá bom?